Criador, ter o pleno conhecimento, ouvir, entender e aceitar o evangelho eterno. Mateus capítulo 24, verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o que de grachão prichão? O fim. E aí, quando isso se cumprir, só vai acontecer Apocalipse capítulo 16, verso 18. O grande terremoto, o qual nunca houve desde que há homens sobre a face da terra, um terremoto tão grande e forte. E quer que eu te diga uma coisa? Só vai ser um desespero para todos que estiverem perdidos, todos os perdidos que estiverem vivos. Mas vai ser uma alegria para um grupinho pequenininho que estiver salvo. Que estiver salvo não, que vai estar salvo. Um desespero para a multidão que vai estar perdidos. E uma grande alegria para um grupinho pequenininho que vão estar salvos. Os perdidos vão correr de um lado para o outro. Como diz Apocalipse capítulo 6, verso 15 ao 17. Quer que eu diga uma coisa? Mas alegria para o grupinho pequenininho. Isaías capítulo 25, verso 9. Vão olhar para o céu, para o alto, e dirão assim, ó. E eis naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem esperávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Que nenhum de nós aqui se perca. Lembra, mãe que estava com os dias contados, horas contadas para abortar o seu filho. Não foi à toa que você caiu aqui. E mães que abortaram seus filhos. Não foi à toa que você caiu aqui. Você tirou uma vida. Se você se arrepender de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, poderoso é Deus para te perdoar. E Deus ainda lançará a tua prática, porque isso é uma prática maligna, satânica. Tirar uma vida, ainda mais do seu próprio filho. Quer que eu diga uma coisa? Deus vai pegar as tuas iniquidades, a tua prática maligna, satânica, e lançar no mais profundo do abismo, como diz a palavra de Deus, Miqueias. Só para nós recapitular, para ficar bonito, fazer um verso a reverso. Isaías capítulo 43, verso 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Sabe por que Deus não vai lembrar dos teus pecados, nem dos meus, dos nossos pecados? Sabe por quê? Porque Miqueias capítulo 7, verso 19, ele deixou escrito assim para nós, assim, ó, nosso irmão Miqueias sendo usado pelo Espírito Santo, o qual está me usando neste exato momento para falar para você. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés todas as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Vai lá alguém pegar os meus pecados, as minhas imundícias, as minhas porcarias, as tuas imundícias, o teu pecado que você tirou, o teu filho, matou no teu ventre, abortou. Vai lá alguém pegar. Tecnologias dizem que o fundo do mar dá 12 mil metros, mas nós não temos nem dimensão disso. Mas vai lá, 12 mil metros, pegar as minhas porcarias, as tuas porcarias, os meus pecados, os teus pecados. E ergue a tua cabeça. Assim como Cristo joga no esquecimento os meus pecados, o teu pecado, você também joga no esquecimento. Aí quando você lembrar, você lembra disso, dessa palavra que você vai ouvir aqui agora. Deus me purificou de toda injustiça e de toda imundícia, como diz a palavra do nosso Pai. 1 João, capítulo 1, verso 9. Presta atenção para a honra e glória do nosso Pai, ó. Vamos ler ele completo. 1 João, capítulo 1, verso 8 ao 10.
Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Porque nós pecamos, nós só não podemos viver na prática do pecado. E Deus te purificará da tua injustiça e da tua imundícia. Louvado seja o nosso Eterno. E vamos para casa, mãe. Vamos para casa. Se nós morrermos antes de Cristo voltar, que nós venhamos morrer com o nosso nome inscrito no livro da vida do Cordeiro, com o nosso passaporte celestial carimbado e assinado com letras de ouro. Amém? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós. E a podridão está por aí afora, mundo fora. Homens com homens, mulheres com mulheres. Ai, dá muito trabalho namorar com homem. E aí, tá com mulher. Dá muito trabalho namorar com mulher e tá com homem. E aí sabe o que acontece? Você não está tendo trabalho nenhum para ser assadão com o diabão. Não é porque você teve as tuas próprias experiências erradas, as tuas más escolhas, que você venha querer ter esse pretexto para você arrumar um grande problema por aí afora. Desperta tu que dormes. Abandona essa prática de Satanás por aí afora, de estar casado com homem, homem com homem. Abandona essa prática de Satanás por aí afora, de mulher estar casada com mulher. Abandona isso aí para a honra e glória do nosso Pai. Eu não ligo não, sabe por quê? Porque eu estou pregando o que está dentro da palavra do nosso Criador. Ai, Edinaldo, eu estou mais vendo pastores, pregadores por aí afora. Ai, eu tenho que ter muito tato para mim falar isso. O homem que está morando com o homem, se morrer, vai morrer perdido, vai ser assado com o diabão e seus anjos. Olha, a mulher que está morando com mulher, casada com mulher, se morrer desse jeito, vai ser assada com o diabão. Me diz uma coisa aqui, ó. Desde quando nós temos que agradar a criatura? Sabe por quê? Porque a criatura é obra do Criador. A criatura é obra daquele que nos criou. Cadê o nosso amor para com o sexo oposto? Cadê o nosso amor para aqueles que estão vivendo da forma totalmente errada e nós não alertar e nós não avisar? Lembra? Atos capítulo 5, verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando se vê falar que homem que está casado com homem, mulher que está casado com mulher, que estão ali morando junto ou casado, amancebado, na prostituição por aí afora, você vai falar um alerta, ai, porque não sei o quê, por causa disso, porque é isso, aquilo outro, é preconceito, é não sei o quê, isso, aquilo outro. A Bíblia, a palavra do nosso Pai, não é um preconceito. A palavra do nosso Pai é vida. É vida. É vida e a esperança. Abandone as tuas más obras e vamos para casa. E vamos para casa. Você nasceu, você veio ao mundo para estar com uma mulher. Você veio ao mundo para estar com um homem. Não estar mulher com mulher e homem com homem. É com amor e carinho que eu falo para você. Se morrer nessa prática de Satanás por aí afora, só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão, assadona com o diabão. E detalhe, os dois, as duas, se morrerem nessa prática, só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Diz que se conselho fosse bom não se dá. Vendia e muito caro.
Só que aqui não é um conselho carnal. Aqui é a palavra do nosso Pai Celestial. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai continua falando para nós? Vamos. Desperta tu que dormes. Vamos lá, ó. Vamos lá no último livro da Bíblia, no último livro não, perdão, meu irmão, no primeiro livro da Bíblia. Vamos lá, ó. Gênesis capítulo 6, versos 5 ao 12, aqui, ó. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal, todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra, da face da terra, o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Vamos lá, continuando, para a glória dos Pai. Porém, Noé achou graças diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Nós vamos dar um pulinho aqui agora. Por que Deus destruiu quase toda aquela geração? Porque Noé, mais 7 pessoas foram salvos. Por quê? Por causa da iniquidade, por causa do pecado, por causa da maldade, por causa de tudo que nós estamos vivendo hoje, nossos dias. E lembra que o nosso Pai falou que assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim também iria ser na vinda do Filho do Homem. E quer que eu diga uma coisa? O último sinal do primeiro grupo, do grupo geral, nós estamos contemplando ele. E lembra que o sinal do segundo grupo, nós também já estamos contemplando ele. O Evangelho Eterno já foi pregado em todo o globo terrestre, só ainda não alcançou a última ovelhinha do globo terrestre. E o mundo está indo de mal a pior. Pode ter presidente, não sei o que, de qualquer país do mundo, nada vai melhorar, só vai piorar. Só que, quando veio o dilúvio, tinha muita gente feliz, casando, dançando, bebendo, comprando, vendendo, se prostituindo e tudo por aí afora. Do mesmo jeito será quando Cristo voltar. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui ainda. Gênesis capítulo 19, verso 12 ao 14. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Então disseram os homens a Ló. Eu não vou nem falar aqui que você já deve ter captado. Vamos lá. Ó. Tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, porque vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Que lugar é esse? Vamos lá. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor
há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Nós também estamos pregando que Cristo vai voltar. Nós também estamos pregando o mundo fora. Estão nos chamando de uma seita maligna e perigosíssima, que nós temos uma falsa profetisa, que as profecias dela não se cumpriu. Agora eu te pergunto uma coisa aqui. Já tem profecias dela que já tem se cumprido, se você vê na medicina por aí afora. Eu vou falar até assim, ó, nos astronautas por aí afora. As profecias delas, já tem profecias dela que se cumpriram. E quer que eu te diga uma coisa? Assim como as profecias do meu pai, quando estava aqui na terra, demorou tempos para se cumprir, estão se cumprindo, nós estamos presenciando, não tem nem 300 anos que a minha irmã Ellen Goldwhite profetizou as profecias dela. Então, se as profecias do nosso pai, do meu Criador, 1000 e poucos anos a se cumprir, gerações pós gerações que não viram, nós estamos vendo o nosso pai, quando profetizou, ele era um falso profeta, o próprio eu sou. Então, como é que você, o nosso eu sou, ainda não voltou? Como é que você pode dizer que as profecias da minha irmã Ellen Goldwhite, que não tem nem 300 anos, que já tem profecia que você não tem no conhecimento, que já se cumpriu, como é que você pode dizer que ela é uma falsa profeta porque as profecias dela ainda não se cumpriu, sendo que Jesus ainda não voltou? Sabe por que você está nessa linhagem de raciocínio satânica? Por causa dos falsos profetas, por causa dos falsos mestres, por causa dos falsos pastores, por aí afora, os quais você está seguindo, os quais você está se atrelando, o qual você está se juntando. E no final de tudo, sabe o que acontece? Se eles morrerem perdidos, e você morrer perdido, sem abandonar essa prática, você verdadeiramente corre o risco muito grande, de você ainda rejeitar o Espírito Santo e você morrer perdido, sendo enganado por Satanás e seus filhos por aí afora. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Mateus capítulo 24, verso 36 ao 39. Aqui, ó. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Aí vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai continua falando para nós aqui, ó. Verso 37, aqui, ó. Porque assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora me diz uma coisa aqui. Nós estamos sendo esculachados o mundo fora. Estão até dizendo que a seita do sétimo dia marcou data para a volta de Jesus no dia 22 de outubro de 1844. Uma grande mentira de Satanás. Por aí afora. Tem uma das nossas redes sociais aí, que tem um camarada aí, eu não sei nem se ele está usando uma rede social falsa. O nome está lá, ó. Hélio, se não me falha a memória. É o tempo todo com esse negócio, 1844, mentira, não sei o que, isso, aquilo, outro. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. A todos vocês que estão nessa linhagem de raciocínio sendo enganados por Satanás, só quem vai perder é vocês mesmos. Sabe por quê? Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a minha irmã, Ellen Goldwhite, nunca marcou data para a volta de Jesus. Guilherme Miller nunca teve vínculo nenhum com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Miller, com os seus estudos, quando ele marcou a data, dia 22 de outubro de 1844, não existia nem Igreja Adventista do Sétimo Dia. Miller nunca teve participação nenhuma com a Igreja Adventista do Sétimo Dia.
A minha irmã, Ellen Goldwhite, não teve participação nenhuma no dia 22 de outubro de 1844. Então vocês, prestem atenção, examine os fatos, se inteira, estuda, para que Satanás não continue seduzindo vocês e vocês serem um instrumento de Satanás por aí afora para estar semeando contenda e mentiras por aí afora, quer seja presencial, quer seja online. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Cristo está voltando. E sabe por que está minando falsos profetas mundo fora? E se cumprindo diante dos nossos olhos. Lembra? 1 João, capítulo 4, verso 1 ao 2. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Verso 2. E nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Só que tem um grande problema. Eles profetizam em nome do Altíssimo, de Jesus e por aí vai. E confessa que Jesus Cristo veio em carne. Sabe por quê? Porque Satanás, ele é sagaz. Satanás, ele é sagaz. Ele viu que não adiantava matar os cristãos, mas enganar os cristãos seria mais jogo. E nisso, hoje, com isso, hoje nós temos mais de 34 mil denominações em todo o globo terrestre, pregando heresias, mentiras e mais mentiras, mundo fora, enganando, seduzindo multidões, tribos, povos, nações e línguas. Mundo fora. Desperta tu que dormes. E lembra que eu não me coligo com falsos pastores, falsos profetas, com esses filhos de Satanás, como a Bíblia assim afirma, 1 João, capítulo 3, verso 7. O texto fala assim, ó, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Verso 8. Todo aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Destruir as obras do diabo. E como é que destrói as obras do diabo? Com a verdade. Levando o evangelho eterno. Vendo isso, vendo aquilo, ouvindo aquilo, e o evangelho eterno chegando como você caiu aqui agora. Para você examinar, para você verdadeiramente ir para a palavra do nosso Pai. Como diz a palavra do nosso Pai, João, capítulo 5, verso 39. Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. De mim, quem? Dele mesmo. Vamos lá, continuando. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Jeremias, capítulo 23, verso 32. Aqui, ó. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Falsos profetas, lembra que eu falei no vídeo anterior, de onde é que vem? De onde é que vem falsos profetas? De onde é que vem? 1 Reis, vai ainda mais para lá ainda. Lembra dos magos Janes e Jambres?
Eram profetas ou não eram profetas? E por aí vai. Desde quando? São de antes, de ontem, 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos atrás? Não. Isso aí já vem, Só que para os sinais dos fins dos tempos, o meu Pai, o nosso Criador, quando estava aqui habitando em um corpo de carne, ele deixou escrito para nós que viriam muitos em seu nome e enganariam a muitos. E surgiriam muitos falsos profetas e enganariam a muitos. E no verso 24, Mateus capítulo 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se você vê por aí afora, mundo fora, quantas pessoas não estão sendo seduzidas por Satanás e seus anjos por aí afora, falsos profetas, falsos pastores, deixando as igrejas, até mesmo pastores, né? Quando a gente sorri, Senhor, Pai, me perdoa, Senhor. Até mesmo pastores por aí afora, conceituados, como dizem, abandonando suas igrejas para estar seguindo falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres por aí afora. Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos lá, continuando aqui, Novo Testamento. Vamos lá. Não tem problema. Não tem problema nenhum, nós vamos. Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 3. Vamos lá, Aqui, Os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo. Presta atenção. Obras, seu caráter, olha só, o que diz aqui o texto? Os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo. Lembra que os justos serão justificados pela sua justiça. E os ímpios, falsos mestres, irão ser castigados com o justo castigo. Agora vamos ver o que dá isso aqui. Vamos lá, vamos lá. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 3. Vamos lá. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, e são dissimulados mesmo, vamos lá, dissimuladamente, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Está falando que é bênção, salvação, vida eterna, ou é a perdição eterna, destruição eterna? Desperta do que dorme. Vamos lá. Aqui, E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Isso aqui vai dar bom demais, E por causa delas será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avarezas, farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado há logo, tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Por que eu li aqui desse jeito aqui? Jovem, quando vocês estiverem pregando, se vocês estiverem em uma semana de oração,
ou se você estiver gravando vídeos, isso, aquilo, outro. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Eu gravo bastante vídeos. Eu passo meses aí sem gravar. Eu até falei aí quantos meses eu fiquei sem gravar. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se, por exemplo, por acaso, vocês, por exemplo, se a voz de vocês estiver cansada ou os olhos de vocês estiver cansado, meio turvo, não tem problema. Vocês podem ler devagar, você pode ler tranquilo, porque o correto é o que? Você chegar e fazer assim, ó. Assim como no meio de vós surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os regeu, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos, repetindo a destruição. Lembra que 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 13, e quando ouvirem... 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Presta atenção. E quando ouvirem falar de paz e segurança, haverá repentina destruição. Porque vai ser destruído mesmo. Terra com falsos pastores, falsos profetas, bota tudo num pacote só. Vamos lá, ó, aqui, ó. Aqui, ó. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Por quê? Lembra que o que nós mais vemos nas redes sociais? O evangelho não é prender, o evangelho é uma prisão, não sei o quê, religiosidade, eu não suporto religiosidade, não sei o quê. Sabe o que acontece? Anda sem camisa, fazendo vídeo sem camisa por aí. Não vou falar essa pouca vergonha, esse falso profeta, esse falso pastor, essa tranqueira que tem por aí afora. Uma vergonha. Mas multidões os seguem. Vai lá, dá dinheiro, faz isso, faz aquilo, não sei o que, isso, aquilo, outro. Vai por aí fora. E vai mundo fora. Vai indo, vamos lá, ó. Aqui, ó. Vamos lá, ó. Por causa deles, aqui, ó, será infamado o caminho da verdade. Lógico que a gente está pregando a verdade, a gente está pregando aqui, ó, João, capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Por quê? Porque o evangelho eterno vai chegando, mas por causa de Satanás, seus filhos, seus falsos profetas, seus anjos por aí afora, o nosso evangelho está ficando encoberto. Mas por que está ficando encoberto? Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 1, segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 ao 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por isso que multidões estão se perdendo, sabe por quê? Incredulidade, não quer crer, preferem acreditar nos falsos profetas, nos filhos de Satanás, nos falsos pastores, do que acreditar no evangelho eterno. E aqui, vamos lá, ó. Vamos lá, ó, aqui, ó. Também movidos por avareza, farão comércio de vós. E são mesmo, porque, ó, vendem igrejas com porteiras fechadas, por aí afora, ué, mas as ovelhas não é do eterno? Por que não dão a igreja? Não, vendem a igreja, porque comércio. E nisso aí, só quem vai perdendo. E quem perdeu foram os que morreram seduzidos, enganados pelos falsos profetas, pelos filhos de Satanás por aí fora. Os que irão morrer sendo enganados por aí fora. É uma grande tristeza falar isso aqui, não é um motivo de alegria, é uma grande tristeza. Sabe por quê? Porque são os filhos do meu pai. Foram os filhos do meu pai que morreram perdidos por aí afora, sendo enganados por esses filhos de Satanás. E muitos ainda irão morrer perdidos por aí afora, mundo fora, sendo enganados por esses filhos de Satanás, vão morrer todos perdidos, tanto os falsos profetas, falsos pastores, como os que foram enganados por eles. E aqui sabe o que acontece? Farão um comércio de voz, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo,
não tarda, e a sua destruição não dorme. Satanás já está julgado e condenado. Os falsos profetas